Você já se sentiu exausto, mesmo sem ter feito nada fisicamente cansativo? Já percebeu como, às vezes, o corpo está quieto, mas por dentro há um turbilhão? Pensamentos que vão e voltam, lembranças que surgem do nada, preocupações que não pediram permissão para entrar? Você acorda e mal abre os olhos, a mente já começou a correr. Tenho que fazer isso, não posso esquecer daquilo. Será que aquela pessoa entendeu mal o que eu disse ontem? E se eu fracassar? E se der tudo errado? E assim o dia começa, não com presença, mas com ruído. Mas e se a verdade for mais perturbadora? E se você estivesse vivendo dentro de uma prisão, sem grades, sem muros, sem cadeados? Uma prisão construída pela sua própria mente. E o mais assustador, você nem percebeu que foi trancado lá dentro. Essa é uma das revelações centrais do trabalho de Eckhart Tolle. Para ele, o verdadeiro sofrimento humano não está nas condições externas da vida, mas no barulho interno que carregamos o tempo todo. Pensamentos que nos sequestram do momento presente, que nos arrastam para o passado ou para o futuro e que criam uma sensação constante de insatisfação. O que você faria se descobrisse que o maior inimigo da sua paz está dentro da sua própria cabeça? A mente humana é uma das maiores maravilhas da existência. Ela nos permite resolver problemas, criar obras incríveis, construir pontes, curar doenças. Mas quando a mente começa a operar por conta própria, sem consciência, ela se transforma em algo perigoso. Em vez de servir, ela domina. Tolle descreve isso com clareza. O problema não é o pensamento, mas a identificação com ele, ou seja, acreditar que você é aquilo que pensa. Como se cada pensamento que passa por sua cabeça fosse uma verdade absoluta. Sou fracassado, nunca sou suficiente, eles não gostam de mim. Você já pensou assim alguma vez? Talvez hoje mesmo. E o pior é que muitas vezes nem questionamos essas frases. Simplesmente aceitamos, carregamos, sofremos. Mas pare por um instante e reflita: quem é que está ouvindo esses pensamentos? Se há algo dentro de você capaz de observar a mente, então você não é a mente. Você é a consciência por trás dela. Essa simples virada de perspectiva muda tudo. Todos nós, desde pequenos, absorvemos crenças, frases que ouvimos em casa, na escola, na igreja, na sociedade. Homem não chora, você tem que agradar para ser amado. O mundo é competitivo, você tem que ser o melhor. Essas ideias não são suas, mas se instalaram na mente e começaram a ditar regras. Com o tempo, essas vozes se fundem ao que chamamos de eu. Criamos uma identidade baseada nessas narrativas, mas essa identidade é frágil, instável, porque ela depende da comparação, da validação externa, da ilusão de controle. E quando a realidade não se encaixa nesse modelo mental, surge a frustração, a ansiedade, o medo. Isso nos leva à pergunta mais difícil: quem você é quando não está pensando? Não se trata de apagar a mente, mas de perceber que você não precisa estar submisso a ela o tempo todo. Há uma dimensão mais profunda em você, uma presença silenciosa que não julga, não compara, não exige, apenas é. E é nesse espaço interior, nesse silêncio, que começa a verdadeira liberdade. Vamos pensar em situações do dia a dia. Você está sentado no sofá, mas sua mente está presa em uma discussão que aconteceu 3 dias atrás, revivendo cada palavra, imaginando o que poderia ter dito. Ou então está comendo algo gostoso, mas sua cabeça está no que precisa fazer depois. Ou pior, pensando que vai engordar, que deveria estar de dieta, que não tem disciplina. Percebe como a mente raramente está onde o corpo está? E é exatamente isso que Eckhart Tolle chama de inconsciência.
A inconsciência não significa burrice ou ignorância, mas estar desconectado do momento presente, viver no piloto automático, ser levado pelos pensamentos sem perceber que está sendo levado. E qual é o resultado disso? Estresse, cansaço, irritação, sensação de vazio. A mente barulhenta consome nossa energia como um ruído constante de fundo que nunca para. Mas então, o que fazer? Como escapar dessa prisão invisível? Segundo Tolle, o primeiro passo é reconhecer o barulho. Observar os pensamentos como se você estivesse olhando nuvens passando no céu, sem lutar contra eles, sem se identificar com eles. Essa simples prática, chamada de presença ou atenção plena, é uma chave poderosa, porque o momento presente não pode ser acessado pela mente barulhenta, ele só pode ser vivido diretamente. Sinta seu corpo agora, a respiração, os sons ao seu redor, a temperatura da sua pele. Por um instante, pare de correr mentalmente atrás de algo e apenas esteja aqui. Isso é o começo da liberdade. Não é algo grandioso, místico, distante. É algo sutil, discreto e profundamente transformador. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou assim o tempo todo. E está certo. Há momentos de clareza, de silêncio, de presença. Mas, para a maioria de nós, esses momentos são raros. A maior parte do tempo, estamos dominados por vozes internas que nem sabemos que estão falando. O perigo está justamente aí, na normalidade da prisão. Como todos estão nela, achamos que é natural viver assim, mas não é. A mente desgovernada é um vício coletivo, e como todo vício, ele se alimenta de repetição, de fuga, de inconsciência. Despertar é perceber isso. É começar a ver o pensamento e não apenas pensar. É começar a habitar o silêncio e não apenas reagir. Na continuação, vamos aprofundar o que acontece quando você começa a viver fora da mente barulhenta. Como o ego reage, quais armadilhas surgem no caminho da presença e como silenciar não significa reprimir, mas libertar. Você já percebeu como, às vezes, o maior alívio não vem de uma resposta, nem de um conselho, mas do silêncio? Não aquele silêncio constrangedor entre duas pessoas, mas o silêncio real, profundo. Aquele momento em que tudo parece parar por dentro e você simplesmente é. Esse tipo de silêncio não é comum. Ele não aparece quando queremos controlar tudo, nem quando estamos tentando resolver a vida com a força da mente. Ele aparece quando, por algum motivo, deixamos de resistir. Para ele, o silêncio não é apenas a ausência de som. É um espaço, uma qualidade de presença, um lugar interior onde não há conflito. Já sentiu como se o mundo estivesse gritando dentro da sua cabeça? Notificações, conversas, tarefas, expectativas, preocupações. É como se a vida moderna tivesse se tornado uma máquina de barulho constante. Mas o problema maior nem está no barulho externo, está no barulho interno. Aquela voz mental que nunca para, que comenta tudo, julga tudo, compara, acusa, planeja, lembra, imagina. Eckhart Tolle chama isso de mente compulsiva. É como se estivéssemos viciados em pensar, mesmo quando não precisamos, mesmo quando só deveríamos estar respirando. O silêncio que Tolle fala não é o silêncio do ambiente, é o silêncio que acontece dentro da gente, quando a mente finalmente se cala. Nem sempre por muito tempo, às vezes só por um instante, mas já é suficiente para sentir algo diferente, mais leve, mais verdadeiro. Imagine que sua mente é como uma sala cheia de caixas empilhadas. Cada caixa representa um pensamento, um problema, uma lembrança, uma preocupação. Você passa a vida tentando organizar essas caixas, abrindo uma, fechando outra, carregando mais algumas.
Mas o que acontece quando você, por um instante, para de mexer nas caixas? Você percebe que há espaço entre elas, e nesse espaço há silêncio. Esse espaço é a verdadeira liberdade. É quando você percebe que existe algo maior do que tudo o que está acontecendo na sua cabeça. Uma presença que não precisa de explicação. Uma calma que não depende de circunstâncias favoráveis. Eckhart Tolle diz que quando tocamos esse silêncio, ainda que por alguns segundos, algo dentro de nós começa a se transformar. A sensação é como abrir uma janela numa sala abafada. O ar entra, a luz entra, e com isso percebemos que não estávamos respirando direito havia muito tempo. Você pode estar se perguntando, mas como eu chego nesse silêncio? E talvez isso seja parte do problema, porque o silêncio não é algo que você conquista, é algo que você permite. Enquanto estivermos tentando alcançar o silêncio como um objetivo, a mente continua no comando. Mas quando paramos de lutar, de tentar entender tudo, de nos identificar com cada pensamento, o silêncio se revela por si só. Ele não é criado, ele é reconhecido, porque no fundo ele já está sempre ali, abaixo de todos os pensamentos, como o céu que permanece mesmo quando está coberto de nuvens. Tolle afirma que não somos os pensamentos, somos a consciência que observa os pensamentos, e essa consciência é silenciosa por natureza. Estamos acostumados a associar paz com situações externas. Vou ter paz quando resolver esse problema, quando fulano mudar, quando eu tiver mais dinheiro. Mas essa paz é frágil, depende de coisas que não controlamos e por isso não dura. A paz verdadeira, aquela que transforma, é a que nasce do silêncio interior. É uma paz que não tem causa externa. Ela brota do simples fato de estarmos conscientes, presentes, despertos. Você pode estar passando por dificuldades, mas ainda assim, em meio ao caos, pode encontrar esse espaço de paz dentro de você, não para negar o que está acontecendo, mas para não se perder no meio disso tudo. A mente é especialista em criar sofrimento. Ela pega uma dor real e amplia, repete, dramatiza, ou inventa problemas que nem existem ainda. Quando estamos identificados com essa mente, vivemos em estado de tensão constante. Mas quando entramos em contato com o silêncio interior, percebemos algo muito importante. Nem todo pensamento precisa ser levado a sério. Nem tudo o que passa pela sua cabeça é verdade. Nem toda emoção precisa ser alimentada. Nem todo medo precisa ser seguido. O silêncio permite esse distanciamento. Ele nos dá espaço para respirar antes de reagir. Nos ensina a observar em vez de afundar. Nos ajuda a deixar de ser o personagem que sofre e nos tornarmos a presença que testemunha. Mesmo quem já despertou para o poder do silêncio, ainda pode se perder na mente de vez em quando. A diferença é que agora essa pessoa reconhece mais rápido quando isso acontece e sabe como voltar. Você não precisa ser monge, guru ou especialista em espiritualidade para tocar esse silêncio. Ele está disponível para qualquer pessoa, inclusive para você, agora. Basta um momento de presença, uma respiração consciente, um gesto de entrega, um simples ato de parar e sentir. O silêncio não é um luxo, é uma necessidade, principalmente no mundo de hoje, onde tudo e todos exigem nossa atenção o tempo todo. Silenciar por dentro é muitas vezes a única forma de lembrar quem você é de verdade. Na próxima parte, vamos aprofundar os obstáculos que surgem quando tentamos viver em silêncio. Como o ego reage, por que o barulho mental parece tão convincente, e o que fazer para manter a presença mesmo nos dias mais turbulentos. Você já tentou parar de pensar e acabou pensando ainda mais? Já quis silenciar a mente, mas sentiu como se ela gritasse ainda mais alto? Isso acontece com todo mundo.
É natural querer se livrar do barulho mental quando ele incomoda, mas a verdade é que quanto mais você tenta lutar contra os pensamentos, mais preso neles você fica. É como tentar acalmar a água agitada de um lago mexendo ainda mais nela. Eckhart Tolle tem uma proposta diferente. Em vez de lutar com a mente, ele nos convida a algo mais simples, mais sutil, mais profundo. Ele nos convida a permitir, a apenas observar o que se passa, sem tentar mudar, sem se apegar. Parece simples demais, né? Mas é justamente essa simplicidade que abre as portas para algo transformador. A maioria das pessoas acha que vai encontrar paz quando conseguir controlar a mente, como se fosse possível apertar um botão e desligar os pensamentos. Mas Tolle explica que tentar forçar a mente a parar de pensar só gera mais tensão, porque o esforço vem do ego, e o ego não sabe como silenciar. Ele vive do movimento, da resistência, da luta. O silêncio interior não surge da tentativa, ele surge da entrega. Não é uma rendição passiva, é uma entrega consciente. É parar de querer controlar o fluxo dos pensamentos e apenas estar presente. Mas como fazer isso na prática? Como sair do turbilhão mental e tocar esse silêncio interior que Tolle tanto fala? A resposta começa com uma palavra: atenção. Mas não é a atenção mental de quem tenta entender ou resolver algo. É uma atenção simples, quase infantil. Prestar atenção na respiração, sentir os pés tocando o chão, perceber os sons ao redor sem tentar nomeá-los, notar as sensações do corpo. Parece algo pequeno, mas é justamente nesse pequeno que mora o poder. Porque toda vez que você volta a atenção para o agora, você tira a energia do pensamento compulsivo. E é assim que, aos poucos, o barulho da mente vai perdendo força, não porque o combateu, mas porque parou de alimentá-lo. Esse estado de atenção tranquila é o que Tolle chama de estar. Não é um fazer, nem um tentar, é simplesmente ser. É estar aqui, agora, sem buscar nada, sem se preocupar com a próxima tarefa, sem tentar ser melhor, mais produtivo, mais espiritualizado. Nesse estado, você não precisa provar nada para ninguém, nem para você mesmo. Você apenas é. E, curiosamente, é nesse espaço de não esforço que surgem as maiores transformações, porque pela primeira vez você sai da prisão da mente e volta para o seu centro. Você já reparou que entre um pensamento e outro existe um pequeno espaço, um breve silêncio que costuma passar despercebido? É como se fosse uma fresta de luz entre duas nuvens e por um segundo a mente se cala. Esse espaço é precioso, é ali que mora a paz. Tolle ensina que, com prática, esse espaço pode se expandir e o que era só um intervalo entre pensamentos se torna uma morada interior. Você começa a viver a partir do silêncio e não mais apenas buscando por ele. É como se antes você fosse um rádio preso numa estação barulhenta e agora você começa a mudar a frequência. Quanto mais você pratica estar presente, mais fácil se torna reconhecer esse silêncio. E quanto mais você reconhece, mais ele se torna o seu estado natural. Quando você entra nesse espaço de silêncio, algo curioso acontece. Você percebe que os pensamentos não definem quem você é. Você não é a preocupação, nem a dúvida, nem aquela voz crítica que vive apontando seus erros. Você é o que observa tudo isso. Você é a consciência que presencia os pensamentos, mas não é moldada por eles. E quanto mais você reconhece essa verdade, mais livre você se sente. Porque começa a perceber que não precisa mais reagir a tudo. Não precisa se agarrar a cada pensamento como se fosse verdade absoluta. Não precisa mais viver na defensiva, tentando proteger uma identidade frágil. Você pode simplesmente estar. E nesse estado surge uma paz que não tem explicação. Uma paz que não vem de fora,
mas brota de dentro, do simples fato de estar consciente. Cultivar o silêncio interior não é algo que você faz uma vez e pronto. É um processo, uma escolha que se repete, momento após momento. Estar presente enquanto escova os dentes, enquanto dirige, enquanto ouve alguém falar, enquanto caminha. É nesses pequenos momentos que a transformação acontece. Você não precisa ir para o alto de uma montanha para encontrar o silêncio. Ele está disponível na fila do banco, no trânsito, durante uma conversa difícil. A prática é simples. Volte a atenção para o agora, para o corpo, para a respiração, para o que é e não para o que sua mente está dizendo que deveria ser. Mesmo quem já tem uma prática de presença pode ser capturado de vez em quando pelo barulho da mente. O ego é astuto, ele se infiltra até na busca espiritual. Por isso, é importante lembrar: o silêncio interior não é um destino final. É um caminho vivo que se percorre com humildade dia após dia. Não se trata de ser zen o tempo todo, mas de estar consciente o suficiente para perceber quando a mente começa a dominar de novo. E então, com gentileza, você volta. Volta para a respiração, para o corpo, para o momento presente. E nesse simples retorno, você se reconecta ao que tem de mais verdadeiro. Você já teve a sensação de que a sua mente não para nunca? Mesmo quando tudo está calmo por fora, por dentro parece que tem um narrador incansável, comentando tudo, julgando tudo, imaginando o que pode dar errado, revivendo o que já passou. É como se a gente vivesse dentro de um filme, mas não é um filme tranquilo. A trilha sonora é ansiosa, o roteiro parece trágico e o final nunca parece feliz. Eckhart Tolle chama isso de identificação com a mente, quando você se perde nos próprios pensamentos e acredita que eles são você. Mas e se isso não for verdade? E se você não for a mente? E se a mente for apenas uma ferramenta, útil, necessária, mas que precisa ser usada com ciência? Essa virada de chave muda tudo. Tolle nunca disse que a mente é má. Na verdade, ela é uma ferramenta incrível. É graças a ela que resolvemos problemas, aprendemos coisas, criamos, comunicamos, planejamos. O problema começa quando a mente deixa de ser uma ferramenta e se torna o mestre, quando passamos a viver guiados por ela o tempo todo, quando cada pensamento vira verdade absoluta, quando cada emoção gerada por esses pensamentos vira um drama pessoal. É como se a mente tivesse assumido o comando e a consciência, que deveria estar no centro, tivesse sido empurrada para o fundo. E é aí que tudo começa a se complicar. Pensa comigo, quantas vezes você acreditou em algo só porque pensou aquilo? Ele não gosta de mim. Eu não sou bom o suficiente. Vai dar tudo errado. Essas frases surgem na mente como se fossem fatos, mas na maioria das vezes são só interpretações, crenças antigas, medos projetados, distorções emocionais. E mesmo assim, seguimos esses pensamentos como se fossem mapas confiáveis. Nos relacionamos com os outros a partir dessas ideias, tomamos decisões com base nesse roteiro mental. E vivemos presos num filme interno que não condiz com o que está realmente acontecendo. Quando isso vira rotina, a vida fica pesada, não porque ela é pesada, mas porque estamos vendo tudo através das lentes distorcidas da mente desgovernada. Mas então como mudar isso? Como colocar a mente de volta no lugar dela? A resposta, mais uma vez, está no silêncio. Tolle explica que o silêncio interior não é apenas um momento de calmaria, é um estado de presença. É quando a mente ainda pode estar ali, mas já não tem o poder de nos dominar. Nesse espaço silencioso, você percebe que pode observar os pensamentos sem precisar se identificar com eles. Você vê que eles vêm e vão, e que você continua ali, presente, intacto, tranquilo.
Essa mudança de posição de pensador para observador da mente é uma virada de chave. Você já sentiu, mesmo por um instante, que tudo estava em paz? Mesmo que a vida estivesse cheia de coisas para fazer, mesmo com barulho ao redor, de repente, um momento de silêncio, mas um silêncio diferente. Não é o silêncio de quando ninguém fala, é o silêncio que acontece por dentro, quando a mente para de correr, mesmo que só por alguns segundos. Esse é o tipo de silêncio que Eckhart Tolle chama de presença viva. Não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio, cheio de presença, de consciência, de vida. É como se algo dentro de você dissesse: agora sim, agora estou aqui. Muita gente acha que só consegue silêncio em lugar calmo, na montanha, num templo ou em algum retiro espiritual. E sim, esses lugares ajudam, mas Tolle mostra algo ainda mais profundo. O silêncio verdadeiro não depende do mundo externo, porque ele é um estado interno. Você pode estar no trânsito, numa reunião ou lavando louça e ainda assim estar em silêncio. Não porque os sons sumiram, mas porque você deixou de viver dentro da mente e passou a viver a partir da consciência. Quando estamos realmente presentes, o passado perde força, o futuro também. Você já reparou como a mente vive nesses dois lugares? Ela revive o que aconteceu ou imagina o que ainda não aconteceu. Por que eu falei aquilo? E se der errado? E se não gostarem de mim? Esse tipo de pensamento rouba o agora. E Eckhart Tolle diz que isso é o que gera a maioria dos nossos sofrimentos. Estamos ausentes do momento presente. Mas no silêncio da presença viva, você percebe que a vida não está esperando para começar depois. Ela já está aqui. Ela está no ar, entrando pelo seu nariz agora mesmo. No toque da sua mão em alguma superfície, no som que chega aos seus ouvidos. Quando você percebe tudo isso sem pensar sobre isso, você entrou no silêncio. Sabe aquela mania de rotular tudo? O dia está feio, a comida está ruim, essa pessoa é chata. Esses julgamentos são hábitos da mente. Mas e se você apenas percebesse, sem colocar nome? Só olhar para o céu, sentir a água caindo no chuveiro, ouvir o som dos pássaros. Sem pensar sobre isso, apenas sentir. É aí que mora a diferença, porque nesse instante você não está mais interpretando a vida, você está vivendo a vida. E nesse viver puro, sem análise, sem julgamento, o silêncio acontece. Tem gente que pensa que o silêncio é algo passivo, como se fosse ficar parado sem fazer nada. Mas Eckhart Tolle mostra que o silêncio verdadeiro não é apatia, é um estado de inteligência profunda. Uma inteligência que não vem do pensamento lógico, mas de uma sabedoria interior. Quando estamos em silêncio, descobrimos respostas que não sabíamos que tínhamos. Tomamos decisões mais sábias, reagimos com mais calma. Vemos as situações com mais clareza, porque não estamos reagindo com base no medo ou no ego. Estamos respondendo a partir da presença, e isso muda tudo. Você não precisa esperar um momento especial para viver essa presença. Ela está disponível em qualquer situação. Na verdade, ela adora se revelar no simples. Lavar a louça com atenção, sentir o chão enquanto caminha, observar a respiração sem tentar mudá-la. Essas pequenas ações se tornam portais para o agora, e no agora está o silêncio vivo. Aos poucos, a vida deixa de ser uma correria e começa a ser uma experiência, uma dança entre o ser e o fazer. Você ainda faz o que precisa ser feito, mas não está mais perdido no meio do caos mental. Você está presente, e isso traz uma sensação de leveza. Um erro comum é achar que precisamos tentar entrar no silêncio, mas o esforço, na maioria das vezes, só cria mais barulho. O segredo está em permitir.
Permitir que o momento seja como é. Permitir que os pensamentos venham, mas não segurá-los. Permitir que o corpo relaxe. Permitir que a mente descanse. É nesse permitir que o silêncio se revela. Você não força a porta, você apenas para de empurrá-la. E quando isso acontece, o silêncio aparece como uma lembrança, como se dissesse: eu sempre estive aqui, você que estava distraído demais para me notar. Isso não é um dom de poucos, não é privilégio de quem medita há 20 anos ou vive isolado no Himalaia. É algo que qualquer pessoa pode acessar, inclusive você. A única coisa que precisa é parar por um momento, voltar a atenção para o corpo, sentir o que está vivo agora. E mesmo que dure só alguns segundos, já é o suficiente para começar a mudar tudo. O silêncio é como uma semente. Cada vez que você o toca, ele cresce um pouco mais dentro de você. Até que um dia, ele se torna seu lugar natural. Você já parou para pensar em quantas vezes o problema está só na sua cabeça? Quantas vezes a situação nem é tão grave, mas a mente faz parecer o fim do mundo? A verdade é que a maior parte do nosso sofrimento não vem da vida em si, mas das histórias que contamos sobre ela. Eckhart Tolle chama esse barulho mental de alimento do ego. É esse ruído que sustenta o personagem que criamos, o eu que precisa se defender, provar valor, controlar tudo, vencer discussões, vencer o tempo. Esse eu está sempre em tensão, porque acredita que, se parar, desmorona. Mas isso é só uma ilusão. O ego é barulhento, mas a consciência verdadeira é silenciosa. E quando a gente começa a silenciar a mente, não forçando, mas permitindo, o ego perde força. E aí algo novo, ou melhor, algo antigo e profundo, começa a surgir. Quando a mente se acalma, mesmo que por poucos segundos, você sente algo diferente. Uma presença silenciosa, uma calma que não depende de circunstâncias externas. Um espaço interno onde nada precisa ser resolvido agora. Esse espaço é você, é o seu eu sou, a consciência pura, livre de drama, livre de medo, livre de comparação. E essa consciência não precisa provar nada para ninguém. Ela não grita, ela não se agita, ela simplesmente é. E quanto mais tempo você passa nesse estado, mais você percebe que não precisa de tanto quanto achava. Não precisa de tanta explicação, de tanta certeza, de tanta aprovação. Não significa que você vai parar de pensar, mas que você não vai mais ser dominado pelos pensamentos. Você passa a usar a mente como ferramenta e não como mestre. Você escuta seus pensamentos, mas não acredita em todos. Você sente suas emoções, mas não se perde nelas. Você vive no mundo, mas não é arrastado por ele o tempo todo. Silenciar a mente é, na prática, sair do modo automático e começar a viver com presença. Quando você para, respira fundo e apenas observa, você está se desconectando do ruído e se reconectando com a essência. Você não precisa mudar tudo na sua vida para encontrar paz. Não precisa resolver todos os problemas, nem esperar as condições perfeitas. Porque o que precisa mudar, antes de tudo, é o seu estado interno. É isso que muda tudo. O jeito que você olha, o jeito que você escuta, o jeito que você se posiciona diante da vida. E tudo começa com esse pequeno passo: silenciar. Não como quem foge, mas como quem finalmente para de fugir. Você não está mais correndo atrás da vida. Você está na vida, presente, inteiro. E é aí que começa a transformação real. Silenciar é o início de tudo. É o portal para o que é verdadeiro. É onde o medo perde a voz,
onde o passado solta sua corrente e o futuro deixa de ser ameaça. No silêncio, você descobre que a paz nunca esteve lá fora. Ela sempre foi você, esperando, pacientemente, no fundo do seu ser. É nesse silêncio que o falso eu morre e o verdadeiro você nasce. Não com gritos, não com esforço, mas com presença. E nesse instante, sem drama, sem ruído, você não apenas vive, você desperta.